irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Há poder na palavra de Deus, viu, irmãos? Há poder na palavra que sai da nossa boca. Deus tem alimento para a nossa vida. Isaías capítulo 9, no versículo de número 1, nós vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Então vou fazer a leitura aqui do texto. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. Quanto esperam aí a honra do Senhor, Lagoinha? Deus tem honra para os teus filhos. Deus tem honra para nós. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Um filho foi dado a cada um de nós, queridos. Um filho foi nos dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado, todo mundo repita comigo dizendo: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Mais uma vez: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quantos creem que o Senhor fará isso? Quantos creem no cumprimento dessa palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa história? Eu vou te dar a oportunidade, pelo amor de Deus, Lagoinha, abra sua boca, declare a voz que toca o coração de Deus, fale para o Senhor o quanto você espera Ele, o quanto você ama Ele. Como é bom a gente poder falar de Jesus, como é bom a gente falar de nascimento, de nascer de novo, um dom que foi gratuito. Nós não escolhemos nascer, mas nascemos. Você não escolheu nascer, mas você está aqui porque Deus já havia estabelecido isso. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você existir, Deus já o conhecia. Deus já conhecia você. Deus já tinha planos para a tua vida. Deus já tinha escrito uma história que você iria viver essa história nessa terra. E não tem como, irmãos, não entendermos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Deus te chamou para uma realidade de propósito. Diga: Deus me chamou para uma realidade de propósito. Agora diga para alguém aí: Deus te chamou para uma realidade de propósito. Essa profecia que nós acabamos de ler fala da chegada do Messias, fala do cumprimento de uma promessa que Deus já havia estabelecido. Um Senhor, um Salvador, que viria mudar a história da humanidade, que iria, queridos, manifestar o seu poder e a sua glória entre nós. Aquele que é maravilhoso, que quer fazer com que nós vivamos as maravilhas dele. Aquele que é conselheiro, que quer fazer com que nós, que a gente possa ouvir os conselhos dele.
O Pai eterno, queridos, a paternidade de Deus. Deus é um Pai, e Ele quer que nós nos aproximemos, nos acheguemos a Ele como filhos. E o príncipe da paz, aquele que gera paz na nossa vida, paz no nosso coração, paz que o mundo não pode dar, paz que o dinheiro não pode comprar. O que Deus tem para os seus filhos, queridos, é isso, são maravilhas, é paz. Deus tem uma eternidade para cada um de nós começarmos a experimentar nessa terra, e nós só experimentamos essa eternidade, essa vida com Deus, se nós vivemos segundo o seu propósito. Jesus, Ele nasceu com um propósito este de fazer algo novo, propósito este de gerar nessa terra, queridos, a salvação que vem de Deus. O Senhor dos exércitos fará isso, é o que diz essa palavra, e nós precisamos viver aquilo que o Senhor está fazendo. Você precisa viver aquilo que o Senhor está fazendo, e como Jesus nasceu com um propósito, nós também precisamos viver um propósito, porque, irmãos, o propósito é algo que nasce na nossa vida. Então, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para a igreja, é nascendo para um propósito. Diga para alguém aí, você precisa nascer para o propósito. Diga mais forte agora para ele acreditar, você precisa nascer para o propósito. Nós precisamos nascer para esse propósito, entender o que é um propósito, entender o que Deus tem para nós. Eu achei um conceito muito legal para falar de propósito, que é aquilo que se busca alcançar. Propósito é aquilo que nós buscamos alcançar. Nós estamos vivendo uma busca, nós estamos vivendo um aprendizado com Deus, nós estamos vivendo uma vida com Deus. E se nós queremos experimentar esse propósito, se o propósito precisa nascer na nossa vida, a gente precisa cumprir ele, a gente não pode falhar. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que tinham um propósito, que nasceram com um propósito, mas falharam. Tantas são as pessoas que falham em seu propósito, talvez por não saber qual é ele, talvez por sentir que o propósito é algo distante de se conseguir viver. As pessoas hoje vivem automaticamente, o piloto automático. Todo dia é aquilo, todo dia a gente faz as mesmas coisas. E se nós não estabelecermos propósito na nossa vida, nós sempre viveremos a mesma coisa. E Deus não chamou a sua igreja para viver a mesma coisa. Deus chamou a sua igreja Lagoinha para viver aquilo que os olhos não viram, para viver aquilo que os ouvidos não ouviram. Deus chamou a sua igreja para viver coisas insondáveis ao coração do homem, mas são ali realidades que Deus tem para nós. Deus quer que a sua igreja, Deus quer que você viva o impossível nessa terra. Viver de possibilidades, irmãos, isso é muito fácil, qualquer pessoa consegue, mas Deus quer que você viva as impossibilidades. Se Ele chamou você para um propósito, quem guia a sua vida agora não é mais você, mas o Senhor. Porque se você tentar fazer pela sua própria força, se você tentar viver o seu próprio propósito, aquilo que você acha que precisa fazer, aquilo que você acha que precisa alcançar, você falhará. E Deus não quer que ninguém falhe. Por isso, Deus não quer que ninguém falhe. Por isso que Ele enviou o seu Filho, porque a humanidade falhou em seu propósito. E Jesus, Ele nasceu entre nós com um propósito. Jesus nasceu com um propósito, queridos, e nada pôde interferir o propósito que Deus entregou para o Senhor Jesus. Ele teve um propósito, Ele nasceu e Ele venceu. A palavra que eu tenho a declarar sobre a sua vida é que esse propósito que foi estabelecido por Cristo nessa terra, além da vitória que Ele teve na cruz do Calvário, essa vitória, ela foi para que eu e você tenhamos acesso a ela. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nada deste século poderá atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Cristo tem. Nós precisamos vencer. Diga para pelo menos 2 pessoas, você é um vencedor.
Nós somos mais do que vencedores, igreja. Só de você estar aqui, você venceu o mundo, você venceu o cansaço, você venceu a chuva, você venceu tantas coisas que aconteceu essa semana, para mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, louvando o nome dEle. Para vencermos, precisamos lutar. Não tem como vencer se não tiver luta. Não tem proposta. Qual que é o propósito de vencer se não vai ter uma batalha? Deus faz tudo perfeito, irmãos. O Senhor não nos chamou para cruzar os braços e fugir das batalhas e fugir das lutas. Pelo contrário, Ele nos deu uma armadura, Ele nos deu um revestimento para que nós encaremos o inimigo todos os dias da nossa caminhada, para que nós possamos nos fortalecer e viver esse propósito que Ele tem para nós. Jesus, diante de um propósito, Ele venceu obstáculos que eu e você também vencemos. Coisas que Jesus passou são coisas que nós também passamos. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 vai dizer: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos aqui têm sido tentados? Será que você passou por uma tentação essa semana? Será que você passou por uma tentação no dia de hoje? Querido, Jesus foi tentado sendo o próprio Deus na terra. Se Jesus foi tentado, quanto mais a nós, homens, mulheres, não seremos? Ele foi tentado pelo diabo. Deus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha o que o diabo falou para ele: porque está escrito, ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Queridos, dentro dessa palavra que nós acabamos de ler, de uma vitória de Cristo sobre o diabo, diante de tantas tentações, diante de tantos investimentos do inimigo para tentar interromper o propósito de Deus, Jesus, Ele faz com que o diabo saia imediatamente da vida dele. E como nós fazemos, queridos, o diabo sair da nossa vida imediatamente? Nós expulsarmos as investidas do inimigo, nós sermos servidos pelo Senhor, é estar dentro de um propósito de Deus. Se você está dentro de um propósito de Deus, nada vai tirar o teu foco, nada vai tirar o seu foco, nada vai fazer você se desviar, nada vai fazer você ter dúvidas. Quando nós temos um propósito, os investimentos vêm, mas nós rejeitamos, porque nós sabemos aquilo que Deus preparou para nós. Se hoje você está diante de lutas, diante de algumas situações aonde tem sido tentado, queridos, vença isso com o propósito que Deus tem na sua vida, pois você será servido por Deus. Sempre diante de uma tentação, sempre diante de um desafio, sempre diante de uma luta, há uma vitória. Há um servir do Senhor sobre a nossa vida. Deus tem alimento, Deus tem mesa preparada para você, e Deus quer que você esteja nessa mesa. Tudo passa, irmãos, as tempestades passam, os problemas passam, mas aquilo que Deus tem para nós, isso jamais passará. As paixões do mundo não podem atrapalhar o seu propósito. As paixões do mundo não podem atrapalhar você.
Jesus, ele não viveu as paixões do mundo. Jesus ensinou os seus discípulos a não viver as paixões do mundo, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas a que ele apontou fossem acrescentadas. A paixão não pode atrapalhar o propósito que nós temos, porque nós não vivemos diante de paixão, irmãos. Nós vivemos diante do amor de Deus. Nós vivemos diante do amor do Pai. Você é um filho amado. Deus não é apaixonado por você, não. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama, e o amor de Deus é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor, queridos, que não tem como explicar. É maior do que um amor, é maior que o amor de uma mãe por um filho ainda que amamenta. Deus fala em sua palavra: ainda que uma mãe que amamente esqueça seu filho, todavia eu não esquecerei de vocês. O amor de Deus, ele nos constrange. Em Romanos capítulo 7, versículo 5 diz: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Nós dávamos frutos para o quê? Para a morte. Nós éramos apaixonados pelo pecado, nós éramos apaixonados pelas coisas do mundo, e estávamos pagando o salário para morrer todos os dias da nossa vida. As paixões, elas atrapalhavam o nosso propósito, atrapalhavam o nosso desenvolvimento, atrapalhavam o nosso movimento como partes de um corpo que Deus nos colocou como propósito. Mas nada disso tem poder mais sobre a nossa vida, a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos para Cristo, a partir do momento que nós vivemos uma vida com Cristo. As paixões do mundo jamais atrapalharão o nosso propósito. Diga para alguém aí: as paixões do mundo não vão atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. Diga, Lagoinha, profetiza: as paixões do mundo não vão atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. Homens falharam porque viveram segundo paixões, porque se apaixonaram por pessoas e coisas erradas, coisas deste mundo. O nosso coração não pode estar em nada desse mundo, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Sansão, em Juízes capítulo 16, versículo de número 4 diz: algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem, e com que poderíamos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Olha só onde estava o coração de um homem que nasceu com um propósito. Um homem que nasceu com o propósito de libertar Israel da opressão do inimigo. Ele estava agora diante de uma paixão, de algo que era a sua fraqueza. E diante dessa fraqueza, ele escolheu se entregar a ela. Nós não podemos nos entregar. Nós não podemos nos entregar àquilo que pode ser uma pedra de tropeço à nossa vida. Nós não podemos nos entregar para coisas que vão atrapalhar o nosso propósito, situações que vão atrapalhar o nosso propósito. Nós precisamos entender, entenda, Lagoinha, você é forte. Talvez você não sinta-se, você não se sente forte, talvez você se acha fraco, mas a Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. Há uma força dentro de você que não vem dessa terra. Há uma força dentro de você que não vem da sua musculatura. Há uma força que há no seu interior que não vem de você, ela vem de Deus, porque a Bíblia diz que dentro de cada um de nós há um espírito de fortaleza. E esse espírito de fortaleza, irmãos, é que faz você vencer as paixões. Sansão era um homem forte. Igreja, você é forte, mas as paixões podem tornar você fraco. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem investido um alto preço para te derrubar. O inimigo, ele tem investido um alto preço para cegar você. O inimigo, ele tem investido um alto preço para atrapalhar aquilo que Deus falou ao seu respeito.
Ele investe muito. Dalila recebeu um alto investimento. Ela recebeu uma grande quantia. Você acha que as paixões que virão sobre nós são paixões baratas? São coisas que são pequenas? Nada disso. Aquilo que o inimigo tem investido para derrubar você que é forte precisa ser algo grande, porque você não consegue derrubar algo forte com coisas pequenas. Se você é forte, a força do inimigo ela vem sobre a sua vida de uma maneira também mais forte. O investimento do inimigo só tem a aumentar sobre nós. A cada passo que nós damos na nossa caminhada de propósito, são passos que o inimigo tem buscado estratégias para nos parar, para nos derrubar, para nos confundir, para frustrar os nossos sonhos e frustrar o propósito que Deus tem na sua vida. Mas quando somos fortes, mesmo estando fracos, como Jesus, 40 dias, 40 noites, ele não comeu nada. Fisicamente ele estava fraco, mas quando o inimigo veio até ele para tentar confundir o plano de Deus, ele estava forte em Deus, porque o nosso alimento, queridos, é a palavra. O nosso alimento é fazer a vontade daquele que nos enviou. Eu lembro que nós na obra ali, ontem, o meu filho, ele estava com fome, o Mateuzinho trabalhando muito, e ele falou: pai, eu estou com fome. Eu falei: calma filho, que as mulheres estão ali, mamãe está fazendo a comida, daqui a pouco a gente come. Ele: não pai, mas eu quero comer agora. Eu falei: filho, você não quer comer não? Eu falei: filho, a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso eu aprendi, sabe com quem, queridos? Com Jesus, porque a comida de Jesus em primeiro lugar era fazer a vontade daquele que tinha enviado ele. Ou seja, a fome não pode parar você. As adversidades não podem parar você, não podem interromper o seu propósito. Não é porque você não tem recurso, não é porque você está com fome, não é porque você se sente fraco que você vai parar, que você vai desistir, que você não vai cumprir o que Deus preparou para você. Diga: eu não serei atrapalhado no meu propósito. Eu não serei atrapalhado no meu propósito. Ninguém vai te atrapalhar, pessoas não vão te atrapalhar. Até Pedro caminhava com Cristo, um dos primeiros discípulos de Cristo, quis atrapalhar o propósito do Senhor com um bom motivo, com uma boa razão. Tantas boas razões para querer atrapalhar o nosso propósito, irmãos, e nós precisamos estar atentos e vigilantes como Jesus. Jesus falou para Pedro a mesma coisa que ele falou para Satanás: aparte-se de mim, porque eu quero viver o meu propósito. Quando as investidas do inimigo vier sobre a sua vida, você fala: para trás de mim, porque eu estou indo para o meu propósito. Para trás de mim, porque eu quero viver o meu propósito. Aparte-se de mim problemas, aparte-se de mim bons conselhos que querem atrapalhar o meu propósito. Irmãos, o nosso conselheiro é Jesus. Não há melhor conselheiro que o Senhor. O Senhor está aqui para orientar você no seu propósito. E o propósito, ele gera novas realidades. Quantos querem viver aqui novas realidades? Só estamos aqui para viver uma nova realidade. E a realidade, queridos, do propósito é algo que precisa ser gerado. Assim como uma mãe gera um filho, o propósito ele precisa ser gerado dentro da nossa vida. O propósito ele precisa ser gerado, ele precisa ser formado dentro de nós. Nós vivemos aquilo que nós cremos, nós vivemos aquilo que nós já estamos gerando na oração, nós vivemos aquilo que nós já estamos enxergando pelos olhos da fé. Nós não vivemos coisas que nós, queridos, não enxergamos. Não, nós vivemos pela fé a gente enxerga, pela fé a gente sonha, pela fé a gente projeta. E nós precisamos gerar uma nova realidade. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você chegou na presença do Senhor Jesus Cristo, mas dessa forma não pode ficar, porque Deus é um Deus de novas realidades. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram. Diga: já passou aquilo que é antigo. O passado passou, queridos. O passado passou. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas coisas. Deus chamou você para viver novas coisas. Se alguém está em Cristo, foi chamado para viver novas coisas, foi chamado para gerar uma realidade nova.
Exemplo, Raabe. Raabe, ela era uma prostituta. Raabe era uma mulher que estava com uma vida de pecado. Ela vivia em meio a um povo pecador, em uma outra cultura. Não conheciam Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus estava fazendo através do povo dele, através do povo de Israel, estava, queridos, passando para dentro das muralhas. Irmãos, antes do povo de Deus passar por aquelas muralhas físicas, aquilo que Deus estava fazendo já tinha ultrapassado as muralhas. Tem alguém pegando essa palavra aqui, queridos? Antes de você pisar o pé aonde Deus vai colocar você, a palavra dele já foi à frente, ela já chegou lá antes, ela já causou pavor no inimigo, ela já amedrontou o inimigo, e ela vai se cumprir. Antes do exército chegar dentro de Jericó, a palavra já tinha chegado, já tinha alcançado aquela cidade. E Raabe, quando encontrou os espias ali de Israel, ela já sabia de tudo que Deus estava fazendo. E ela falou: eu quero isso para a minha vida, eu preciso viver isso na minha vida. O que eu posso fazer para viver isso? No que eu posso servir para viver isso? No que eu posso ajudar para viver isso? E queridos, nós precisamos fazer. Às vezes nós esperamos o propósito de braço cruzado, achando que o propósito ele vai vir de encontro a nós. Não, amados, você tem que ir em busca do seu propósito. Você tem que dar cada passo de uma vez. Em cada passo que você der, Deus vai aproximando a sua visão do seu propósito. Deus, ele vai fazendo as coisas acontecer. Sabe que nós estamos experimentando aqui, Lagoinha? Chegamos em um lugar novo, aonde não tínhamos dimensão do que Deus ia fazer aqui. O Senhor nos tirou daquele prédio, nos trouxe para esse. Estávamos aqui diante de uma palavra de Deus, e mesmo diante de um lugar que não cabia essa palavra que Deus liberou sobre nós, o que o Senhor fez? Ele abriu a tenda, Ele alargou a tenda, Ele quebrou os muros. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. O propósito que Deus tem, ele se cumpre. Às vezes você não entende, às vezes que você acha que você entendeu errado aquilo que Deus falou. Deus, ele não confunde ninguém. O nosso Deus é Deus de convicção. Ele dá certeza ao teu coração, e você toma uma decisão em Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele pode fazer pela sua vida e pela sua família. E o posicionamento dessa prostituta, de abrigar ali os espias, de servir aqueles homens diante daquela necessidade, diante daquele projeto que Deus tinha. Em Josué capítulo 6, versículo 25 diz: Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. O que Deus fez na vida de Raabe, queridos, foi na vida dela. Sabe por quê? Porque ela viveu um propósito. Ela fez um propósito com Deus diante daqueles homens. E o Senhor, ele é fiel para cumprir a palavra e a promessa dele sobre a sua vida. Deus, ele não se esquece. Às vezes nós esquecemos dos propósitos que a gente faz, a gente se esquece dos compromissos que a gente faz. Recebemos aquilo que nós estávamos buscando e esquecemos aquilo que nos comprometemos a fazer. Mas o Senhor, ele não se esquece. O Senhor, ele é comprometido com o seu povo. O Senhor, ele é comprometido com a sua igreja. O Senhor é aquele que muda história. E como eu disse, queridos, aquilo que Deus tem para nós é eterno. Aquilo que Deus tem para nós não tem fim. Raabe viveu uma nova realidade com o povo de Deus. E essa mulher, que era uma prostituta, gerou agora uma nova realidade, porque da descendência de Raabe veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode celebrar a isso, Lagoinha? De uma mulher pecadora veio aquele que salvou toda a humanidade. Deus mostra na sua palavra. Deus não omite fraqueza e pecado de ninguém na Bíblia. Os grandes homens de Deus, Deus fala na sua palavra o que Ele fez por eles, mas Deus não omite o erro que eles cometeram. Sabe por quê? Porque Deus mostra que nós somos falhos. Deus mostra que nós erramos. Quando você erra, você fala: eita, Abraão também errou nisso. Quando você erra, você fala: eita, Moisés também errou nisso. Quando você erra, você fala: eita, Sansão também errou nisso. Irmãos, tantas são as realidades.
Deus, Ele não omite o pecado de ninguém, porque o poder de Deus, Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos em busca de um propósito que nos levará à perfeição. No céu não entra pecado, no céu não entra imperfeição. Por isso que Deus está no céu e nós estamos na terra. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra imperfeição, porque o céu é um lugar de santidade. O que nós declaramos aqui em todos os louvores foi a respeito da santidade de Deus. Queridos, aqui foi só um ensaio do que vai ser no céu. E para estarmos entronizados nesse grande coral, cantando sobre a santidade de Deus, fazendo parte de tudo aquilo que Deus preparou, o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, nós precisaremos nos aperfeiçoar, nós precisaremos abandonar as paixões do mundo, nós precisaremos lutar contra as tentações, nós precisaremos fugir do inimigo. E quando não der para fugir, nós vamos combater, nós vamos para cima, porque o que está sobre nós é a palavra de Deus. O que está escrito é a palavra de Deus que vai te fortalecer, Lagoinha. Mais do que nascer com um propósito, é fazer nascer um propósito que está dentro de você. Todos nós nascemos com um propósito, mas isso não é suficiente, porque o propósito, ele precisa nascer dentro da gente. Ele precisa sair do campo da promessa e se tornar uma realidade. Quantos homens ouviram a respeito de uma promessa, mas não viveram a promessa? Não porque Deus não quis fazer, mas porque não entenderam o que Deus havia já preparado. A palavra de Deus, irmãos, ela já é realidade nos céus. Aquilo que você vai viver só depende de você. Só vai depender da sua busca. Você precisa buscar o que precisa nascer de você. Além de gerar, você precisa buscar para que aquilo que você gerou se torne uma realidade, se torne um nascimento. O seu propósito, ele precisa nascer. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Nós precisamos buscar aquilo que precisa nascer da nossa vida. Você precisa ir para cima, meu filho. Você precisa caminhar, você precisa correr, você precisa ir em direção ao teu propósito. Quando a gente fala aqui no culto que você está no lugar certo, no dia certo, no tempo certo, com as pessoas certas, é porque verdadeiramente você está. Você saiu da sua casa e veio buscar ao Senhor. Você veio buscar aquilo que só o Senhor pode fazer na sua vida. Você veio agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por você. E o lugar certo de fazermos isso, irmãos, é na igreja. Porque nós somos a igreja. Nós temos comunhão com a igreja. Nós vivemos as promessas de Deus na igreja. O que Deus preparou não é só para mim, não é só para você, não. É para todo mundo. Deus preparou as suas bênçãos para o seu povo. Deus levanta pessoas para estar na frente, mas a promessa e as bênçãos é para o povo de Deus. Deus não tem filhos prediletos, Deus ama o seu povo. E para você ser chamado, para você se sentir pertencente ao povo de Deus, você precisa viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Quer ver um exemplo? Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. O que ela fez? Se levantou e com uma alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não se passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, a observava. Ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz.
Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ninguém precisa entender o que Deus está fazendo na sua vida. É para que o mundo não entenda mesmo. É para que a sua família não entenda mesmo. É para que os seus amigos não entendam mesmo. Ninguém precisa entender o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque o mundo verá, a nossa família verá, os nossos amigos verão, todos aqueles que tiverem contato com você verá tudo aquilo que o Senhor tem feito. Porque aquilo que nós vivemos como propósito em Deus é para devolver a Ele. E o que nós devolvemos para Deus é honra, é glória, é gratidão. Para que não seja sobre nós, mas sim sobre aquele que nos enviou. Porque é Deus que faz. Ana, ela buscou no secreto aquilo que só Deus podia dar para ela. Ei, não existe propósito estéril, tá? Não existe esterilidade. Assim como ficou um silêncio aqui agora, aonde Ana estava do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque quando estamos no secreto, irmãos, quem ouve aquilo que nós estamos falando é o próprio Deus. A Bíblia diz aqui que Ana, ela estava orando. Ana, ela estava rasgando o seu coração. Ana, ela estava clamando ao Senhor. Mas as pessoas, aquele que estava ali, o sacerdote Eli, não ouvia o som que saía da voz dela. Você está entendendo, irmãos? Que aquilo que o mundo não ouve, aquilo que pessoas não ouvem, Deus está ouvindo. Aquilo que você lança no secreto, Deus Ele ouve, Deus Ele te escuta. Então o propósito que nós buscamos é algo que só quem precisa ouvir é o Senhor. Essa mulher, ela estava amargurada, essa mulher estava chorando, mas isso não impediu com que ela se posicionasse. Isso não foi desculpa para que ela ficasse sentada, não. Ela se levantou. Lagoinha, se levante para que o seu propósito venha nascer. Se levante, busque ao Senhor, porque aquilo que você busca, você vai encontrar. Eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem semeado, você colherá para a honra e glória do Senhor. Seja específico, você tem liberdade para ser específico com o Senhor. Você tem liberdade para pedir a Deus aquilo que você quer. Ana, ela foi específica. Ela falou: Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho homem. Esse filho, se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor, vou dedicar ele ao Senhor. Ele servirá na tua casa. Olha o propósito que essa mulher fez, queridos. E Deus abriu o ventre dela, porque aquilo que ela iria gerar teria um propósito. E quando nós geramos algo com um propósito, Deus faz infinitamente mais sobre a nossa vida. Porque Ana não foi mãe só de um filho, assim como Maria também não foi mãe só de um filho. Ana, ela teve muitos outros filhos, porque Deus, Ele faz além daquilo que nós pedimos. Deus está querendo ouvir o nosso clamor. Deus está querendo ver você em direção a Ele. Deus está querendo ver você buscar Ele. E mesmo que o sacerdote não entenda, há um mistério aqui nessa mensagem. Sabe por quê? Porque quando nós viemos aqui na igreja, nós buscamos Deus. Ele estabelece autoridades para orar sobre nós. Deus escolhe pessoas para servir o propósito. Eu fui escolhido por Deus nessa igreja local para servir um propósito. E quando eu estendo as minhas mãos aqui para orar por vocês, para declarar a palavra de vida, para dizer para que o Senhor conceda o seu pedido de oração, quando há essas liberações, queridos, dos céus, elas não são em vão. Aquilo que a gente fala se cumpre. Sabe por quê? Sabe por quê que a palavra de Deus, ela não volta vazia? Ela não volta vazia porque ela vai de encontro àquilo que nós estamos buscando. Quando eu libero uma palavra desse altar, que o Deus dos céus conceda aquilo que você está pedindo, você precisa estar pedindo algo. Você precisa já estar com um propósito diante de Deus, porque aquilo que o sacerdote ali falou foi de encontro com a busca daquela mulher.
É como se fosse um transporte. A palavra, ela transporta o propósito para que ele se cumpra. A palavra que sai do altar, queridos, ela é cumprimento de propósito sobre a nossa vida. Eu não sei o que você está buscando, mas eu digo para você: não pare de buscar, não pare de orar, não pare de clamar. Essa palavra que foi liberada do altar, essa palavra que o Deus dos céus conceda, aquilo que você está pedindo, já está transportando o teu propósito, e você viverá debaixo desse propósito, e você glorificará ao Senhor pelo cumprimento desse propósito. Será que você recebe essa palavra aqui, igreja? Será que você recebe o cumprimento de um propósito? O cumprimento de um propósito. Você tem liberdade para isso. Deus, ele está ouvindo aquilo que você busca em silêncio, e você precisa escolher viver os planos de Deus. Isso é uma escolha. Não é para todos, é para poucos. A Bíblia não fala sobre muitos, a Bíblia sempre vai falar que são poucos. São poucos, mas eu quero estar entre esses poucos. Eu creio que o pouco com Deus é muito. Eu creio que o pouco com Deus, cada ano que nós vivermos diante de uma palavra de Deus aqui nessa cidade, Deus só vai dar crescimento, Deus só vai prosperar a igreja, Deus só vai abençoar as famílias, Deus vai abençoar, vai abrir os céus sobre esse lugar. O ano da provisão está chegando, amados, e nós experimentaremos um mover de Deus sobrenatural nesse lugar. Mas eu escolho por isso, eu escolho viver os planos de Deus. Eu sou aquele que faz propósitos com Deus, eu sou aquele que tem alvos com o Senhor. Nós somos uma igreja de propósito, nós somos uma igreja que tem alvos. Quais são os teus alvos? Lagoinha, comece a anotar, comece a escrever. Talvez não precise escrever em papel e em caneta, mas escreva nas tábuas do teu coração aquilo que você quer viver em 2025, aquilo que você quer viver em 2025, você já pode começar a viver isso hoje, pela palavra de Deus, porque nós precisamos escolher viver o propósito. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, ele tem planos para a sua vida. Deus, ele sabe os planos que ele tem para você. Antes de você pedir algo para Deus, Deus, ele já tem planos para você. Deus, ele já tem transbordado o teu coração. Às vezes tem coisas que nós pedimos para Deus que a gente acha que vem de nós, mas não. É o Senhor colocando dentro do nosso coração, é o Senhor enchendo o nosso coração. E quando Deus começa a fazer isso, é porque Ele quer que você comece a se movimentar, Ele quer que você comece a viver isso, Ele quer que você comece a se posicionar por isso, que você saia da zona de conforto, porque o Senhor, Ele não quer causar dano a você. O Senhor não veio para te causar dano, o Senhor não veio para te dar prejuízo, pelo contrário, os planos que Deus tem para nós é para nos dar um futuro. Propósito é o que nós viveremos no futuro, é aquilo que nós queremos alcançar, são objetivos. Propósitos são aquilo que nós queremos experimentar no futuro. E além de Deus nos dar um futuro, Ele tem nos dado a esperança, e é a esperança que vai fazer você chegar até lá. É a esperança que vai fazer você alcançar esse futuro de Deus, porque você não pode perder ela, você não pode perder a sua fé. Você precisa escolher viver os planos de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: escolha viver os planos de Deus. Escolha viver os planos de Deus. Quer um exemplo claro? Abraão, nosso pai da fé. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Deus chamou Abraão para viver uma nova vida. Deus chamou Abraão para abrir mão dos planos que ele tinha feito e tomar posse dos planos de Deus. E é interessante que Deus não mostrou para Abraão, quando chamou ele, o que ele iria fazer. O que Deus falou foi: vai, meu filho, vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando nós temos fé,
quando nós acreditamos na voz que nós estamos ouvindo, quando nós entendemos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não tem como nós desobedecermos. Deus, Ele não vai mostrar para você antes. Deus, Ele vai fazer que a sua visão se aproxime do seu propósito a cada passo que você der. A cada passo que você der, quando você resolver sair da zona de conforto, quando você resolver sair dos teus planos, quando você abrir mão dos teus planos e falar: Senhor, a partir de hoje fala comigo, eu te escuto e eu vou viver o seu propósito. Maria não pediu um filho a Deus, mas o Senhor entregou para ela pela presença do Espírito Santo, e ela escolheu viver esse propósito. Ela falou: eis-me aqui. Podem vir calúnias, podem vir tantas situações, podem me difamar, mas eu escolho ser serva do Senhor, eu escolho cumprir o propósito de Deus. Vão achar que você é louco, vão achar que você endoidou, mas você está vivendo os planos de Deus, você está vivendo os propósitos de Deus. Não reconhecerão mais você, porque não é mais você, e sim os planos do Senhor sobre a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso, Lagoinha, porque como é bom nós vivermos segundo os planos de Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que vai prevalecer na sua vida é o propósito do Senhor. É aquele propósito. Diga para alguém aí: é aquele propósito. Agora sim, fala para a pessoa acreditar. Fala: é aquele propósito que Deus tem para a sua vida. Não é qualquer propósito. Não é algo pequeno que você pensa, não é algo pequeno que você sonha, não. É aquele propósito. O que Deus tem para você é aquele propósito. O que Deus tem para você são coisas que vão descer para o seu coração, porque ainda está na fase de reflexão. São coisas insondáveis. São coisas que o Senhor vai colocando ali de pouquinho em pouquinho. Eu vejo Abraão saindo ali com a sua esposa, com seu sobrinho, com aquilo que ele tinha, para um lugar que Deus iria mostrar para ele ainda. E quando ele está caminhando para esse lugar, depois de algum tempo, no tempo de Deus, aquela terra que ele estava ali percorrendo, uma caminhada dolorosa, uma caminhada difícil, porque caminhar diante de um propósito de Deus não é fácil. Caminhar diante de um propósito de Deus é difícil. A terra, ela causa dor. A terra, ela causa cansaço. Mas quando você cansar, quando a dor vier, Deus vai relembrar você. Deus vai mostrar para você aquilo que Ele já fez. Deus vai aproximar a sua visão do seu propósito, assim como Ele fez com Abraão. Um tempo que ele estava caminhando, talvez possa ser um tempo em que ele estava ali com algumas dúvidas ou cansado da caminhada. Deus falou: Abraão, dá uma paradinha aí. Em minhas palavras, tá, queridos? Olha para toda esta terra que você está percorrendo. Olha para ela. Vê se você consegue contar a areia que há nessa terra, cada grão de areia que há nessa terra. Pois é, eu estou abrindo a sua visão hoje. É isso que eu vou fazer com você e com sua descendência. Você vai crescer, sua descendência habitará essa terra. O que eu vou fazer na sua vida é para todos aqueles que vierem através de você. Ou seja, o propósito que Deus tem para mim e para você, Ele vai multiplicar. É 30, é 70, é 100 vezes mais. Deus vai multiplicar. E cada passo que você dá, Deus só vai ampliando a visão, irmãos. A pastora Patrícia falou: quando Deus nos enviou para esse lugar, a gente não tinha dimensão que ia acontecer aqui. Quando nós chegamos naquele auditório ali atrás, a gente olhou pelos olhos da fé um local para 1000 pessoas. Nós enxergamos isso. Nossa, esse auditório é um local para 1000 pessoas. O Senhor vai multiplicar a igreja, nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos cumprir o nosso propósito, porque nós somos uma igreja, tá, Lagoinha? Que tem uma missão, que tem uma visão e que tem um propósito, porque é o propósito de Deus que nos move. E a missão que vai fazer a gente chegar lá, a gente tem uma missão. Aquele que não tem propósito, qualquer coisa serve.
E nós não queremos qualquer coisa, nós queremos viver aquilo que Deus preparou para a gente. Nós queremos cumprir o ID do Senhor, nós queremos fazer discípulos, nós queremos batizar vidas, nós queremos ser agentes transformadores de famílias, de casamentos, de filhos, de jovens. Nós queremos viver o propósito de Deus. Mas quando a gente foi contar, só cabia ali 500 cadeiras, queridos. Mas a que a gente queria colocar era essa bendita cadeira que você está sentado. É gostosa essa cadeira? Você pode dar um glória a Deus? Quem gostou, dá um glória a Deus, irmão. Eu sei que eu vou ter que me esforçar para falar um pouquinho mais alto, para que ninguém venha dormir no momento da palavra. Irmão, mas quem vive vida de propósito não dorme na palavra. Quem vive vida de propósito, desperta, ó tu que dormes, e o Senhor, Ele resplandecerá sobre a sua vida o propósito que Ele tem. Você pode aplaudir a Jesus, Lagoinha? Fica sobre os seus pés, por favor. Fique de pé. Levante-se agora para o seu propósito. Levante agora para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Aí sabe o que Deus falou para Abraão? Ei, Abraão, sai da tua tenda agora. Diga para alguém aí, é hora de sair da tenda, irmão. É hora de sair dessa tenda que você está. A tenda, irmãos, ela impede a gente de viver o propósito. A tenda é a nossa zona de conforto. Quantas pessoas hoje estão dentro da tenda? Quantas pessoas hoje estão dentro de casa? Quantas pessoas hoje não se levantam achando que primeiro precisa acontecer para que depois ela venha se mover? Mas nós aprendemos com essa palavra que as coisas de Deus nós precisamos buscar e nos aproximar dela. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda agora. E quando ele sai da tenda, Deus fala: olhe para os céus. Eu quero convidar você a olhar para os céus. Não os céus físicos, não o forro desse teto, mas eu quero que você enxergue os céus abertos. Porque assim como foi dito aqui no nosso louvor, Isaías, quando ele estava no templo, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que a ponta da veste de Deus, ela tocava o templo, enchia todo o templo. Os umbrais se moviam, toda a casa foi preenchida da glória de Deus. E ele viu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles clamavam dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero que você olhe para os céus espirituais. Eu quero que você olhe para o seu propósito, porque nada é impossível para você. Nada é impossível para aqueles que vivem com Deus. Nada é impossível para aqueles que têm um plano de Deus. O plano de Deus na nossa vida é algo que nós receberemos e viveremos, Lagoinha. Abraão, quando ele olhou para o céu, o Senhor falou: vê se você consegue contar as estrelas, meu filho. Deus está falando para você: olhe para os céus. Vê se você consegue contar as estrelas dos céus. Será que você tem capacidade de contar essas estrelas? Será que você tem capacidade de fazer uma conta daquilo que Deus preparou para a sua vida? Não, não tem. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós são coisas grandes e coisas que nós somente alcançaremos se tivermos uma vida de propósito. Deus falou: assim como as estrelas dos céus, assim será também a sua vida. Incontáveis. Incontáveis. O que Deus tem para fazer na sua igreja são coisas incontáveis, são coisas extraordinárias. Deus tem um extraordinário, Deus tem maravilhas para a sua vida, Deus tem conforto para você, Deus tem paz para a sua vida, Deus, Ele tem grandes coisas para a sua igreja. Levanta suas mãos, Lagoinha, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Enquanto estivermos louvando essa canção, vamos louvar. Você vai entregar o seu tudo para o Senhor. Você vai entregar o seu tudo ao Senhor. Você vai sair dessa tenda, você vai acessar o lado de fora dela, você vai olhar para os céus e você vai viver aquilo que os céus estão reagindo ao seu olhar, ao seu clamor. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos
soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. O Senhor é contigo, Lagoinha. Exalte ao Senhor, Ele é contigo. Ele é aquele que tudo pode fazer. Ele é aquele que tem propósito para a sua vida. Pense que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém impedirá os planos de Deus. Eu tenho uma palavra para declarar sobre a sua vida. Não se frustrarão os teus sonhos. Não se frustrarão os seus propósitos. Eu vejo Jesus lá em Marcos, no capítulo de número 1, versículo 17, tendo um encontro com seus discípulos, que ainda não eram os seus discípulos, porque estavam vivendo uma vida de frustração. Eles estavam frustrados porque aquilo que eles estavam fazendo não estava dando certo. Eles não estavam conseguindo produzir. Eles estavam frustrados porque não conseguiram pescar, não estavam conseguindo prover. E Jesus olhou para aqueles homens frustrados e Ele falou: vamos para o mar de novo. Deus tem dado oportunidade a gente viver o novo. Jesus falou para eles: vamos para o mar novamente. É no mesmo lugar onde você teve uma frustração, é que o Senhor vai levantar, é que o Senhor vai multiplicar, é que o Senhor vai fazer acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que nós não conseguimos fazer sem Deus, com Ele nada é impossível. Ele faz por nós. Ele levou os seus discípulos para alto mar mais uma vez. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram a maior pesca da vida deles. Eles tiveram uma pesca maravilhosa, porque Jesus estava com eles. Se Jesus está com você, a pesca maravilhosa está sobre a sua vida. O propósito dele está sobre a sua vida. Deus, Ele vai encher a tua rede de bênçãos. Deus, Ele vai encher a tua vida de bênçãos. Deus vai tirar a frustração do nosso coração e vai colocar a alegria dele na nossa vida. E quando eles voltaram para a terra seca, diante de tantos peixes, diante de tantas bênçãos, porque o Senhor primeiro faz, irmãos. Se você está aqui é porque Deus fez algo grande na sua vida. Ele olhou para os seus discípulos e falou assim: sigam-me e eu farei vocês pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as redes e o seguiram. A melhor parte de todas as coisas é Deus estar conosco. O Senhor chamou você para escolher viver os planos dele sobre a sua vida, e Ele está com você nesses planos. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos, porque Ele está contigo. Ele quer te dar novos planos, Ele quer te dar uma nova visão, Ele quer que você escolha viver isso. E nós só vivemos o que Deus escolhe para nós, se nós falarmos com Ele, se nós aceitarmos isso. Então a oração que nós vamos fazer ao Senhor é uma oração de entrega. Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer isso, mas assim como os discípulos também não tiveram a oportunidade, e no dia que Jesus falou com eles não deixaram passar ela. Eu creio que existem vidas que também não deixarão passar essa oportunidade.
serão seguidores de Cristo, rumo a esse lindo propósito, aonde viverão grandes coisas em Deus, aonde viverão as maravilhas do Senhor, os céus na terra. Então declare com a sua voz, Lagoinha, dizendo: Senhor, nesta noite eu entrego todo o peso, toda a frustração, tudo aquilo que atrapalha o meu propósito. Eu entrego isso ao Senhor, crendo que o Senhor tem novas coisas para a minha vida. O Senhor tem uma nova vida para mim. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Se eu estive distante do meu propósito, hoje eu caminho em direção a Ele. Hoje eu volto a viver Ele. Hoje eu mudo a minha vida segundo a Tua palavra, voltando à Tua presença. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Essa oração que nós acabamos de fazer é uma oração que move os céus na terra. É uma oração que faz os céus se alegrarem. É uma oração que faz os anjos celebrarem. É uma oração que faz a igreja do Senhor celebrar. Porque são novas coisas que Deus tem feito no nosso meio. São novos planos que são abertos nessa noite. São novas visões que são abertas nessa noite. O nosso Deus é Deus de novas coisas. E eu vejo pelos meus olhos da fé novas coisas acontecendo a partir de hoje. Em vidas que aqui estão. E se você foi esse que fez essa oração de todo o seu coração, eu quero falar para você: Deus está contigo. Eu quero que quando eu disser 3, você levante a sua mão o mais alto que você puder. Ninguém pode impedir você de fazer isso. O inferno não pode impedir você de fazer isso. Nada pode impedir você de fazer isso, de viver o novo de Deus. Se você orou de todo o seu coração, pela primeira vez aceitando ao Senhor ou voltando a Ele, eu quero que no 3 você levante a sua mão, Lagoinha, porque Deus está contigo. 1, 2, 3. Se tem alguém aqui, levanta a sua mão lá em cima, o mais alto que você puder. Pode ficar com a mão levantada, queridos, porque é o Senhor que tem algo para você. É o Senhor que tem algo para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor, Lagoinha. Aleluia, glória a Deus. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Eu quero convidar você a dar um passo de fé. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque Deus tem preparado algo para a sua vida. Deus tem preparado algo para a sua história. Vem aqui na frente, vem romper, vem para essa nova vida, vem vencer no Senhor. Se posicione. Aleluia, louvado seja Deus. Bora para cima, meu filho. Deus tem coisa na tua vida. Se tem mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nada pode impedir você de viver esse propósito que Deus tem para a sua vida. Eu vi que meu irmão até se assustou, porque acenderam as luzes. Mas o que Deus tem fazer na nossa vida é algo assustador mesmo, tá, querido? É algo que a gente vai se espantar, é algo que a gente vai se assustar, porque são coisas grandes, são coisas impensáveis aos nossos olhos. Aplaudir o Senhor, Lagoinha. O nosso Deus é Deus de novas coisas. E aqui na igreja é assim, ó. Eu quero que você fique bem aqui na minha frente, Mateus. De frente pra mim, de frente pra mim. De frente pra mim aqui assim. Quando eu disser 3, Deus sabe o mover dele no seu coração. Deus já sabe de todas as coisas. Deus já sabe aquilo que você pediu pra Ele. Mas quando eu falar 3, é um novo tempo. A partir de hoje é tudo novo na sua vida, amém? É uma nova realidade, é um novo ministério, é um novo propósito. E nós como igreja, como sua família, queremos celebrar isso. Queremos que você olhe para trás no 3, porque tem uma surpresa para você, amém? Então vamos, Lagoinha! 1, 2, 3. Mateus,
Olha para trás, por favor, porque Deus tem um novo para a sua vida. Aleluia! Receba um abraço do povo de Deus. Olha só quem está aqui na casa, igreja. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está causando ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não são as fortes águas e nem a força do fogo que vai fazer você parar, que vai impedir você de viver o propósito de Deus. Diga assim comigo, levante a sua mão. Operando Deus, quem impedirá? Diga para alguém que está do seu lado, operando Deus na sua vida, quem impedirá? A partir de hoje, Lagoinha, você acessará novas coisas. Você acessará um propósito lindo de Deus. Você acessará um plano de Deus para a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Porque hoje nasce um propósito no nosso coração. Hoje nasce um propósito na nossa vida. E nós viveremos diante desse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que culto maravilhoso. Que noite maravilhosa. Nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Senhor, tudo que nós fizemos aqui foi para Ti. Obrigado por o Senhor colocar dentro do nosso coração louvor. Obrigado por o Senhor colocar dentro do nosso coração o Teu Espírito, porque é somente através do Seu Espírito que nós acessamos as Tuas promessas, nós acessamos o que o Senhor tem para a nossa vida, e nós somos gratos a Ti em nome de Jesus. Antes de eu derramar uma bênção aqui sobre a sua vida que o Senhor nos ensinou, eu quero dizer que aqui embaixo, quando nós descermos essa escada no nosso salão principal, a nossa irmã Lilian, juntamente com o Ministério à Mesa, está fazendo ali um cachorro-quente na chapa maravilhoso. São 200 cachorro-quentes que esses irmãos do Ministério fizeram um propósito, tá, irmãos? Fizeram um propósito de vender esses 200 cachorro-quentes. E eu creio que todos vão sair. Então você abençoe alguém. Se você não come cachorro-quente, abençoe o irmão que está do seu lado aí. E vai ser maravilhoso. Não vai embora rápido. Fica um pouquinho com a gente aqui embaixo. Já aproveita e olha a obra aí embaixo como é que está sendo, amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e lhe conceda graça. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. Vá para cima na melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus. Deus te abençoe.